Hoje em dia é mais comum você ver pessoas de qualidade. Eu vou falar qualidade aqui, vou generalizar, vou botar um termo para tentar englobar a maioria dos casos. Mas você vê mais pessoas de qualidade hoje atuando dentro das equipes ou pessoas de qualidade, vamos dizer assim, formando o que seria, olhando lá para o Team Topology, né, um time de plataforma que atende a outras equipes. Como que é normalmente a topologia mais usada ali? Pô, essa é uma pergunta muito legal, cara. Porque assim, lá no passado, quando eu comecei, o que a gente tinha, na verdade, eram times apartados. Então a gente tinha um time à parte de testes e um time de desenvolvimento. Se a gente fosse fazer um modelo desse time hoje em dia, assim, seria meio que a gente ter squads que só tem desenvolvedores e depois ter um time de testes que só testa, entendeu? Esse modelo lá atrás funcionava bem pra caramba. Por quê? Porque a gente realmente tinha um projeto e tinha etapas, né? E uma das etapas era de testar. Só que hoje em dia, por o que a gente vê em testes de software, né, olhando para um modelo mais ágil, pô, não funciona mais, não para de pé. Por quê? Porque eu, Júlio, vamos me colocar aqui numa posição onde eu estou jogando dentro de um time. Se eu, Júlio, for ficar esperando que tudo aconteça para depois eu teste, puxa, já passou o tempo, entendeu? O bonde já passou e foi andando. O que eu, Júlio, faço quando eu estou em um time, eu tenho a opção de definir o framework de como a gente vai trabalhar, o workflow em si, eu preciso estar o mais antes possível. Eu tenho que estar lá na reunião de refinamento, porque eu vou fazer um monte de pergunta crítica que vai ajudar tanto o time tanto a galera de desenvolvimento, quanto o PO, quanto a galera que está ao redor, a pensar, puta, velho, não tinha pensado nisso, cara. Que loucura, entende? A antecipar isso lá logo na reunião de refinamento. Para quando chegar na reunião de planejamento, a gente já ter exercitado tantas dúvidas que eu perguntei sobre dependência, sobre dados, sobre o impacto daquelas coisas quanto ao que já existia, sobre as tendências de defeitos que podem existir, que quando a gente chega para planning já chega muito mais mastigadinho, entendeu? Eu também, como sendo um QA dentro de um time, eu tenho a oportunidade de, como eu disse para você, conversar com os devs, parear com eles, olhar sei lá, o Bitbucket, o GitHub lá onde está um PR aberto, e olhar e falar, cara, o que que esse código, o que que eu posso identificar desse código aqui? Inclusive, eu dei uma palestra em Las Vegas no mês passado para falar justamente sobre uma abordagem que é de Functional Code Review, Code Review funcional. Eu pego os meus testes que eu pensei, olho para o código e tento antecipar os meus testes. Então, se tem alguma lógica lá no código que tem algum defeito, ao invés de eu usar o software só depois que ele já estiver pronto, implantado, funcionando, de pé lá no servidor, não. Eu já olho para o código e deixo um comentário lá dizendo, ó, essa lógica aqui está inversa. Caraca, a gente antecipou o defeito, sacou? Porque daí quando eu tenho a oportunidade de testar um pouco mais para frente, vai ser só as rebarbas. E isso não vai influenciar tanto o time, trazer retrabalho, tirar a galera de desenvolvimento do seu foco, né? Às vezes a galera vai lá e entrega num modelo mais precário, joga uma user story ou uma task para uma coluna esperando QA. E aí depois de alguns dias, quando o desenvolvedor está trabalhando em outro rolê, aí eu vou lá e acho um bug. Puxa, ele tem que largar tudo que ele estava fazendo para voltar para corrigir aquele defeito. Cara, a probabilidade de gerar problemas de qualidade é gigantesca. Então, para mim, como QA dentro de um modelo mais moderno, uma estrutura mais moderna de organização, eu tenho que estar completamente dentro do time. Tanto que eu sou o brother dos desenvolvedores, sei codar na linguagem deles, sei olhar o código e sei antecipar os meus testes, entendeu? Só que, novamente, esse é um modelo onde cada vez mais eu venho falando com os testadores para que eles sigam esse modelo e preparando eles também. E que se eu não estiver completamente dentro, fica super difícil da gente conseguir antecipar. Então eu diria para você que hoje o modelo mais comum é ter o QA dentro do time ao invés de ter ele apartado do time. Ou pelo menos seria o mais recomendado, né? Talvez na maioria dos casos ali.